Imagine acordar no meio da noite com a sensação de que algo dentro de você mudou, mas ninguém acredita no que você viu. Luzes misteriosas, lapsos de tempo e memórias fragmentadas que voltam como pesadelos. Se você é fascinado pelo universo extraterrestre, prepare-se. O que você vai ouvir são relatos reais de pessoas que vivem com as marcas invisíveis de algo inexplicável. Este audiolivro vai além da abdução. Ele mergulha na síndrome pós-abdução. E talvez, ao final, você nunca mais olhe para o céu da mesma forma. Síndrome pós-abdução. Relatos que aterrorizam. Este documento apresenta uma análise abrangente da síndrome pós-abdução, PAS, um fenômeno controverso relacionado a pessoas que relatam experiências de sequestro por seres extraterrestres. Exploramos os sintomas psicológicos e físicos, impactos sociais, casos emblemáticos e abordagens terapêuticas, além de examinar perspectivas científicas e céticas sobre o tema. O documento oferece um panorama equilibrado entre os relatos subjetivos e a análise crítica deste fenômeno que continua desafiando os limites entre psicologia, cultura popular e experiências inexplicadas. Introdução ao fenômeno das abduções. O fenômeno das abduções alienígenas emergiu na cultura popular como um conceito distinto a partir da segunda metade do século XX, transformando-se rapidamente em uma narrativa persistente, que desperta tanto fascínio quanto receio. Embora existam relatos históricos de experiências extraordinárias que poderiam ser interpretadas como contatos com seres não humanos, foi somente com a modernidade que a ideia de abdução alienígena ganhou contornos específicos e reconhecíveis. O caso de Betty e Barney Hill, em 1961, amplamente divulgado nos Estados Unidos, é frequentemente citado como o primeiro relato detalhado e documentado de abdução extraterrestre da era moderna. O casal relatou ter sido levado para uma nave espacial, examinado por seres de aparência não humana e posteriormente devolvido com memórias fragmentadas do ocorrido. Este caso estabeleceu muitos dos elementos que viriam a se tornar recorrentes em relatos posteriores: perda de tempo, exames médicos invasivos, amnésia parcial e recuperação gradual de memórias através de hipnose. Anos 1960. Primeiros casos documentados, como o de Betty e Barney Hill, em 1961, estabelecendo o padrão narrativo das abduções modernas. Anos 1970, aumento significativo de relatos e início das investigações científicas sistemáticas, com destaque para o trabalho do Dr. J. Allen Hynek. Anos 1980 e 90, explosão de popularidade com best-sellers, programas de TV e formação de grupos de apoio específicos para abduzidos. Século XXI. Consolidação da internet como meio de disseminação de relatos e formação de comunidades virtuais de pessoas que alegam ter vivido experiências de abdução. A difusão massiva desses relatos a partir dos anos 1960 encontrou terreno fértil em uma sociedade marcada pela Guerra Fria, pela corrida espacial e pelo crescente interesse em vida extraterrestre. Programas de televisão, filmes e publicações populares ajudaram a disseminar e padronizar as narrativas de abdução, criando um imaginário coletivo rico e detalhado sobre essas experiências. O impacto desse fenômeno na psique coletiva não pode ser subestimado. Para além dos indivíduos que relatam experiências diretas, as narrativas de abdução permearam profundamente a cultura contemporânea, influenciando desde a produção artística até concepções religiosas e filosóficas sobre o lugar da humanidade no cosmos. As abduções alienígenas tornaram-se uma poderosa metáfora moderna para o desconhecido, o incontrolável e para ansiedades coletivas sobre vulnerabilidade e tecnologia. O que é a Síndrome pós-abdução, PAS? A Síndrome pós-abdução, Post-Abduction Syndrome, ou PAS, representa um conjunto complexo de sintomas psicológicos e, em alguns casos, físicos,
relatados por indivíduos que acreditam ter passado por experiências de abdução por seres extraterrestres. O termo foi inicialmente proposto e desenvolvido pelo sociólogo Ron Westrom em 1986, como uma tentativa de categorizar e compreender os efeitos traumáticos persistentes descritos por pessoas que alegavam ter vivido tais experiências. De acordo com a definição clínica baseada nos estudos de Westrom, a paz manifesta-se como uma constelação de sintomas que surgem após o que o indivíduo percebe como um evento de abdução. Esses sintomas incluem ansiedade intensa, flashbacks, pesadelos recorrentes, alterações de humor, dificuldades de concentração, evitação de estímulos associados à experiência e, em alguns casos, sintomas físicos inexplicáveis. Características da paz: conjunto de sintomas psicológicos e físicos persistentes. Relacionada a memórias de experiências interpretadas como abdução extraterrestre. Manifestações semelhantes ao TEPT, mas com características distintas. Caráter crônico e recorrente dos sintomas, frequente associação com alterações na percepção de realidade. Relação com o TEPT. A síndrome pós-abdução compartilha muitas características com o transtorno de estresse pós-traumático, PTRS em inglês, incluindo reações fisiológicas a gatilhos associados ao trauma, pensamentos intrusivos, flashbacks e comportamentos de evitação em situações que lembram circunstâncias da suposta abdução. No entanto, enquanto o TEPT geralmente é associado a um evento traumático claramente identificável e externamente verificável, a paz envolve experiências cuja natureza objetiva permanece contestada e controversa. O que distingue particularmente a paz do TEPT convencional é o caráter contínuo dos sintomas e a percepção frequente de que a experiência não é um evento isolado do passado, mas sim parte de um processo em andamento. Muitos indivíduos que relatam a síndrome acreditam que podem ser abduzidos novamente, ou que mantêm algum tipo de conexão continuada com os supostos abdutores, o que gera um estado de hipervigilância e ansiedade antecipatória que pode persistir por décadas. Outro aspecto distintivo da paz é a frequente presença de um componente existencial profundo. As pessoas afetadas geralmente relatam mudanças significativas em suas crenças sobre a realidade, questionamentos filosóficos sobre a natureza da existência humana e, em muitos casos, uma sensação de isolamento social, devido à dificuldade de compartilhar suas experiências sem enfrentar ceticismo ou estigmatização. Diagnóstico e critérios clínicos. O diagnóstico da síndrome pós-abdução PAS representa um desafio significativo para os profissionais de saúde mental, uma vez que não está formalmente reconhecida nos principais manuais diagnósticos, como o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos, ou ICD-10, Classificação Internacional de Doenças. No entanto, clínicos que trabalham com indivíduos que relatam experiências de abdução frequentemente utilizam parâmetros adaptados aos critérios para transtorno de estresse pós-traumático, conforme estabelecidos pela Associação Americana de Psiquiatria em 1994, em versões posteriores. Exposição ao evento traumático percebido. O indivíduo relata ter vivenciado, testemunhado ou sido confrontado com um evento que envolve o que interpreta como sequestro por seres não humanos, frequentemente com sensação de impotência, terror ou horror intenso durante a experiência. Revivência persistente. Presença de flashbacks, pesadelos recorrentes, lembranças intrusivas ou sofrimento psicológico intenso quando exposto a estímulos que simbolizam ou se assemelham a aspectos da suposta experiência de abdução. Evitação e entorpecimento emocional. Esforços persistentes para evitar pensamentos, sentimentos, conversas, atividades, lugares ou pessoas que possam evocar lembranças da suposta abdução, frequentemente acompanhados de sensação de distanciamento ou alienação em relação aos outros. Hiperativação. Sintomas persistentes de aumento da excitação, incluindo dificuldades para adormecer ou permanecer dormindo, irritabilidade, dificuldades de concentração, hipervigilância e resposta de sobressalto exagerada, particularmente em situações que lembram circunstâncias da suposta abdução. Duração e impacto funcional.
Os sintomas persistem por mais de um mês e causam sofrimento clinicamente significante ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Um aspecto crucial para o diagnóstico da PAS é a importância do histórico de abdução declarado pelo indivíduo. Diferentemente de outros transtornos psicológicos, a PAS está intrinsecamente ligada à crença ou percepção de ter sido abduzido por seres extraterrestres. Esta característica cria um dilema clínico, pois o terapeuta precisa equilibrar o respeito pela experiência subjetiva do paciente com uma abordagem terapêutica que não necessariamente valide ou refute a realidade objetiva do evento relatado. Antes de continuar este audiolivro, uma coisa importante. Se você gosta de histórias reais e arrepiantes sobre abduções e vida extraterrestre, já se inscreve no canal agora. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo e curta o vídeo. Isso ajuda a espalhar a verdade que muitos ainda querem esconder. Vamos continuar, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Sintomas psicológicos frequentes. Os indivíduos que relatam experiências de abdução frequentemente apresentam um conjunto característico de sintomas psicológicos que compõem a base da síndrome pós-abdução. Esses sintomas podem variar em intensidade e persistência, mas tipicamente formam um padrão reconhecível, que causa sofrimento significativo e compromete diversas áreas da vida do indivíduo. A ansiedade persistente relacionada com a memória de abdução constitui um dos sintomas centrais da síndrome. Sintomas físicos relatados. Além dos sintomas psicológicos, indivíduos que relatam experiências de abdução frequentemente descrevem uma série de manifestações físicas que, segundo eles, estariam diretamente relacionadas ao evento. Estes sintomas físicos representam um aspecto particularmente intrigante da síndrome pós-abdução, pois alguns deles apresentam características que desafiam explicações médicas convencionais, enquanto outros podem ser compreendidos como manifestações somáticas de estresse psicológico intenso. Entre os sinais físicos mais frequentes... Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Relatados estão marcas inexplicáveis no corpo, que aparecem subitamente após o suposto evento de abdução. Estas incluem cortes precisos, sem sangramento aparente, arranhões geométricos, pequenas cicatrizes circulares ou triangulares e marcas de punção de alta precisão, frequentemente dispostas em padrões simétricos ou geométricos. Muitos abduzidos relatam que estas marcas aparecem em partes do corpo que seriam de difícil acesso para automutilação, como as costas, e que cicatrizam com rapidez incomum ou simplesmente desaparecem após alguns dias. Dores de cabeça. Percentual de indivíduos com PAS que relatam cefaleias intensas e persistentes após a suposta experiência de abdução, frequentemente descritas como diferentes de qualquer dor de cabeça anteriormente experimentada. Problemas de sono. Proporção de casos que apresentam distúrbios significativos do sono, incluindo insônia severa, pesadelos recorrentes e episódios de paralisia do sono após o evento relatado. Marcas corporais. Percentual de indivíduos que relatam o aparecimento de marcas inexplicáveis no corpo após a suposta experiência de abdução, incluindo cicatrizes, contusões e padrões geométricos. Muitos abduzidos relatam que estas marcas aparecem em partes do corpo que seriam de difícil acesso para automutilação, como as costas, e que cicatrizam com rapidez incomum ou simplesmente desaparecem após alguns dias. Dores de cabeça intensas são um sintoma físico quase universal entre os que relatam a síndrome. Estas cefaleias são descritas como particularmente severas, muitas vezes com características de enxaqueca mais resistentes a analgésicos convencionais.
Frequentemente associadas às dores de cabeça estão náuseas persistentes, que podem durar dias ou semanas após o suposto evento, bem como episódios de vertigem e desequilíbrio. Muitos indivíduos também relatam uma fatiga profunda e debilitante, que não é aliviada pelo descanso, similar àquela observada na síndrome de fadiga crônica. Um dos fenômenos mais desconcertantes e consistentemente relatados é a experiência de perda de tempo ou amnésia temporária. Os indivíduos relatam lacunas na continuidade das suas experiências, períodos que variam de minutos a várias horas durante os quais não conseguem recordar o que aconteceu. Estas lacunas de memória frequentemente coincidiriam com o momento da suposta abdução e são percebidas como fundamentalmente diferentes de simples esquecimentos. Em alguns casos, há evidências externas da passagem do tempo, como relógios que mostram várias horas a mais, ou percursos inexplicavelmente longos em viagens de carro. Impacto nos relacionamentos e vida social. As consequências da síndrome pós-abdução estendem-se muito além do sofrimento individual, afetando profundamente as relações interpessoais e a vida social da pessoa acometida. A natureza extraordinária e controversa da experiência relatada frequentemente cria barreiras significativas para a compreensão e aceitação por parte de familiares, amigos e parceiros românticos, resultando em um ciclo de isolamento que pode agravar ainda mais o sofrimento psicológico. Impacto nos relacionamentos íntimos. Um dos padrões mais recorrentes observados em indivíduos com PAS é a relutância em entrar em novos relacionamentos românticos ou íntimos. Este comportamento deriva de múltiplos fatores, incluindo o medo de rejeição ou ridicularização ao revelar suas experiências, preocupação com possíveis episódios de abdução durante momentos de intimidade e receio de expor um potencial parceiro ao que percebem como risco de também ser abduzido. Além disso, muitos relatam dificuldades com intimidade física devido a flashbacks traumáticos desencadeados por certos tipos de toque ou posições corporais que remetam à experiência de abdução. Para aqueles já em relacionamentos estabelecidos no momento da suposta abdução, os desafios são igualmente significativos. Cônjuges e parceiros frequentemente experimentam uma mistura complexa de emoções, incluindo ceticismo, preocupação com a saúde mental do abduzido, culpa por não ter conseguido protegê-lo e frustração com as mudanças comportamentais resultantes do trauma percebido. Esta dinâmica pode levar a ressentimentos mútuos, com um indivíduo se sentindo incompreendido e invalidado, enquanto o parceiro se sente excluído ou impotente. Efeitos nas relações familiares. As relações familiares são particularmente vulneráveis ao impacto da PAS. Pais que relatam abduções frequentemente desenvolvem medos intensos relacionados à segurança de seus filhos, resultando em comportamentos hiperprotetores, que podem incluir monitoramento constante, imposição de regras rígidas de segurança e restrições à liberdade normal das crianças. Esta hipervigilância parental pode criar tensão significativa no sistema familiar e potencialmente impactar o desenvolvimento social e emocional dos filhos. Quando a experiência de abdução é relatada por um filho, os pais enfrentam o desafio de responder apropriadamente a algo que podem considerar fantasioso ou preocupante. As reações variam de negação completa e rejeição do relato até a aceitação acrítica que, inadvertidamente, reforça beliças potencialmente prejudiciais.
Em ambos os casos, a dinâmica familiar pode ser significativamente alterada, com padrões de comunicação distorcidos e confiança comprometida. Efeitos ocupacionais e acadêmicos. A síndrome pós-abdução, PAS, frequentemente produz impactos devastadores na vida profissional e acadêmica dos indivíduos afetados. Os sintomas persistentes, combinados com as dificuldades sociais e o estigma associado às experiências relatadas, criam obstáculos significativos para manter um desempenho consistente em ambientes de trabalho e educacionais. Um dos padrões mais preocupantes observados em casos graves é a perda de emprego por obsessão com memórias de abdução. Indivíduos relatam dificuldade crescente em manter o foco em tarefas profissionais, à medida que pensamentos intrusivos sobre a experiência consumem progressivamente sua atenção e energia mental. Em muitos casos, o indivíduo dedica quantidades cada vez maiores de tempo durante o expediente a pesquisas sobre OVNIs, abduções e fenômenos relacionados, ou a compartilhar suas experiências com colegas de trabalho. Comportamentos que frequentemente resultam em avaliações negativas de desempenho, conflitos interpessoais no ambiente de trabalho e, eventualmente, demissão. A dificuldade de concentração representa um dos obstáculos mais persistentes para o funcionamento profissional e acadêmico. Indivíduos com PAS frequentemente relatam uma incapacidade em manter o foco em tarefas que anteriormente realizavam com facilidade. Esta dificuldade manifesta-se como distração constante, incapacidade de acompanhar conversas ou reuniões prolongadas e erros frequentes em tarefas que exigem atenção sustentada. No contexto acadêmico, estudantes que anteriormente apresentavam bom desempenho podem experimentar quedas dramáticas nas notas, incapacidade de completar leituras ou trabalhos e dificuldade em participar de discussões em sala de aula. O prejuízo no rendimento acadêmico é particularmente preocupante quando afeta crianças e adolescentes que relatam experiências interpretadas como abduções. Nestes casos, a combinação de sintomas como distúrbios do sono, ansiedade e dificuldade de concentração podem comprometer significativamente o desempenho. Problemas de saúde inexplicados. Os indivíduos que relatam experiências de abdução frequentemente descrevem uma constelação de problemas de saúde que surgem após o suposto evento e persistem por períodos prolongados, às vezes por anos ou décadas. Estes sintomas físicos, embora variáveis entre diferentes casos, apresentam padrões recorrentes que merecem atenção tanto do ponto de vista clínico quanto investigativo. Os sintomas persistentes após o episódio de suposta abdução geralmente incluem uma tríade característica de enjoos recorrentes, tontura intermitente e dor muscular difusa. Os enjoos são frequentemente descritos como qualitativamente diferentes de náuseas comuns, sendo particularmente resistentes a medicamentos antieméticos convencionais e ocorrendo em padrões cíclicos, que não correspondem a patologias gastrointestinais típicas. A tontura manifesta-se como episódios breves, mas intensos de desorientação espacial, frequentemente desencadeados por certos movimentos da cabeça ou exposição a estímulos visuais específicos, como luzes piscantes ou padrões geométricos. As dores musculares, por sua vez, tendem a migrar pelo corpo e frequentemente se concentram em áreas onde o indivíduo acredita ter sido manipulado durante a abdução. Sintomas neurológicos comuns. Cefaleias de intensidade severa com características atípicas, sensações de formigamento ou eletricidade percorrendo o corpo, distúrbios de equilíbrio e coordenação motora fina, hipersensibilidade sensorial, particularmente a sons e luzes, episódios de confusão mental ou névoa cognitiva, sintomas imunológicos relatados, susceptibilidade aumentada a infecções,
alergias novas ou exacerbadas após o evento, cicatrização anormalmente lenta de feridas menores, inflamações recorrentes sem causa identificável, fadiga crônica que não responde ao descanso. Um aspecto particularmente intrigante, embora especulativo e carente de validação científica rigorosa, é o relato de desenvolvimento de doenças autoimunes sem etiologia clara, após experiências interpretadas como abduções. Condições como fibromialgia, síndrome de fadiga crônica, lúpus eritematoso sistêmico e esclerose múltipla são mencionadas com frequência relativamente alta em grupos de pessoas que relatam abduções, embora a associação possa ser coincidente ou refletir vieses de seleção e relato. Alguns pesquisadores propõem a hipótese de que o estresse psicológico intenso associado à experiência percebida poderia desencadear ou exacerbar condições autoimunes latentes em indivíduos geneticamente predispostos através de mecanismos de psicoimunoneuroendocrinologia bem documentados em outros contextos de trauma psicológico. A procura por explicações médicas sem sucesso constitui um padrão comportamental quase universal entre os que relatam a síndrome. Os indivíduos tipicamente passam por extensas avaliações médicas, consultando múltiplos especialistas e submetendo-se a diversos exames diagnósticos que geralmente não revelam patologias orgânicas definitivas. Esta ausência de diagnósticos conclusivos frequentemente leva a dois caminhos contrastantes. Alguns indivíduos tornam-se cada vez mais convencidos de que seus sintomas têm origem extraterrestre e estão além da compreensão da medicina convencional, enquanto outros desenvolvem dúvidas crescentes sobre sua própria sanidade ou são rotulados, por si mesmos ou por profissionais, como portadores de transtornos somatoformes ou hipocondria. A interpretação médica convencional destes sintomas físicos inexplicados tende a enfatizar mecanismos psicossomáticos, nos quais o trauma psicológico ou a crença intensa na realidade da abdução produz manifestações físicas reais através de vias neuroimunoendocrinologia bem documentadas em outros contextos de trauma psicológico. No entanto, a intensidade, persistência e especificidade de certos sintomas em alguns casos continuam a desafiar explicações simplistas e sugerem a necessidade de investigações mais nuançadas que possam integrar fatores psicológicos, neurobiológicos e, potencialmente, ambientais ainda não identificados. Mudanças de personalidade e comportamento. As experiências interpretadas como abduções alienígenas frequentemente catalisam profundas transformações na personalidade e no comportamento dos indivíduos afetados. Estas mudanças, observáveis tanto pelo próprio indivíduo quanto por familiares e amigos próximos, podem representar tanto respostas adaptativas ao trauma percebido, quanto manifestações de alterações mais fundamentais na visão de mundo e autopercepção da pessoa. As alterações bruscas de humor constituem uma das manifestações mais comuns e perturbadoras para os indivíduos e seus círculos sociais próximos. Pessoas anteriormente conhecidas por seu temperamento estável podem passar a apresentar oscilações emocionais intensas e imprevisíveis, alternando entre períodos de apatia profunda, irritabilidade extrema, euforia inexplicável ou ansiedade paralisante. Estas flutuações frequentemente ocorrem sem gatilhos aparentes ou desproporcionais a estímulos menores, sugerindo alterações nos mecanismos neurobiológicos de regulação emocional. Hipersensibilidade sensorial. Muitos indivíduos desenvolvem uma sensibilidade extrema a estímulos sensoriais específicos após a suposta experiência de abdução. Sons comuns podem se tornar dolorosamente altos, certos padrões visuais podem desencadear mal-estar físico e sensações táteis podem ser percebidas com intensidade anormal. Esta hipersensibilidade frequentemente leva a comportamentos de evitação de ambientes estimulantes como shoppings, concertos ou reuniões sociais grandes, contribuindo para o isolamento progressivo. Alterações nos padrões de sono e alimentação. Distúrbios significativos nos ritmos circadianos e hábitos alimentares são quase universais.
Alguns desenvolvem padrões de sono fragmentado ou invertido, permanecendo vigilantes durante a noite e dormindo brevemente durante o dia. Mudanças alimentares podem incluir aversões súbitas a alimentos anteriormente apreciados, desejos intensos por combinações incomuns ou padrões de alimentação restritivos motivados pela crença de que certos alimentos podem aumentar a proteção contra futuras abduções. Obsessões com segurança e controle. A experiência de impotência durante a suposta abdução frequentemente leva ao desenvolvimento de comportamentos voltados para recuperar sensação de controle. Isso pode se manifestar como verificações excessivas de portas e janelas, instalação elaborada de sistemas de segurança, monitoramento constante do céu noturno ou criação de salas seguras na residência. Em casos extremos, alguns indivíduos chegam a mudar frequentemente de residência ou adotar estilos de vida nômades na tentativa de evitar serem encontrados novamente. Abuso de substâncias e automedicação. Um aspecto frequentemente negligenciado, mas clinicamente significativo da síndrome pós-abdução é a elevada prevalência de comportamentos de automedicação e abuso de substâncias entre os indivíduos afetados. Estes comportamentos emergem tipicamente como tentativas de confrontar os sintomas debilitantes da síndrome, particularmente a ansiedade intensa, os distúrbios do sono e as memórias intrusivas associadas à experiência percebida de abdução. O uso de álcool ou drogas para reduzir a ansiedade e melhorar o sono constitui a forma mais comum de automedicação observada nesta população. O álcool, em particular, é frequentemente relatado como um recurso utilizado para induzir o sono em indivíduos que desenvolveram intenso medo de adormecer após a suposta experiência de abdução. A capacidade do álcool de suprimir a fase REM do sono associada a sonhos e pesadelos torna-o especialmente atraente para aqueles que temem reviver aspectos traumáticos da experiência durante o sono. Similarmente, o uso não prescrito de benzodiazepínicos, opioides ou canabinoides é relatado como estratégia para gerenciar a ansiedade crônica, ataques de pânico ou dores físicas inexplicáveis que frequentemente acompanham a síndrome. Os comportamentos autodestrutivos frequentes associados ao abuso de substâncias nesta população vão além do consumo das próprias substâncias, manifestando-se em padrões de comportamento de risco amplificados pela intoxicação. Estes podem incluir condução imprudente, comportamento sexual de risco, gastos financeiros excessivos ou impulsivos e automutilação. Em casos graves, ideação e tentativas suicidas são relatados com frequência preocupante, frequentemente em estados de intoxicação aguda que reduzem as inibições e amplificam sentimentos de desesperança ou alienação existencial. A interpretação médica convencional desde sintomas físicos inexplicados tende a enfatizar mecanismos psicossomáticos, nos quais o trauma psicológico ou a crença intensa na realidade da abdução produz manifestações físicas reais através de vias neuroimunoendocrinologia bem documentadas em outros contextos de trauma psicológico. O fenômeno da busca por respostas. Uma característica definidora da síndrome pós-abdução que a distingue de outras condições traumáticas é a intensa e frequentemente compulsiva busca por explicações e significado que se segue à experiência percebida. Este comportamento não representa apenas uma curiosidade intelectual, mas manifesta-se como uma necessidade existencial profunda de compreender e contextualizar uma experiência que desafia. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. Impacto intergeracional. Um aspecto menos explorado, mas profundamente significativo da síndrome pós-abdução. Este é o potencial impacto intergeracional. As experiências interpretadas como abduções alienígenas não afetam apenas o indivíduo diretamente envolvido, mas frequentemente geram ondas de efeitos que se propagam através do sistema familiar, potencialmente influenciando múltiplas gerações, através de mecanismos psicológicos, relacionais e, segundo alguns relatos, possivelmente genéticos.
Os pais que vivenciaram supostas experiências de abdução frequentemente experimentam sentimentos intensos de culpa e raiva relacionados ao possível envolvimento dos filhos em eventos similares. Esta preocupação deriva de um padrão recorrente em relatos de abdução, que sugere um interesse particular dos supostos abdutores por linhagens familiares específicas, com múltiplos membros da mesma família relatando experiências semelhantes ao longo de gerações. Pais que acreditam ter sido abduzidos frequentemente relatam ansiedade extrema ao observarem seus filhos, sinais que interpretam como indicativos de experiências semelhantes, pesadelos recorrentes com temas específicos, desenhos de seres não humanos, marcas inexplicáveis no corpo ou episódios de perda de tempo. Experiência traumática parental. O adulto vivencia o que interpreta como uma abdução alienígena, desenvolvendo sintomas da síndrome pós-abdução e alterações significativas em sua visão de mundo e comportamentos. Transmissão de ansiedade. Os filhos são expostos aos medos específicos, comportamentos de hipervigilância e narrativas explicativas do pai ou mãe, internalizando gradualmente um senso de vulnerabilidade e percepção de ameaça. Modelagem comportamental. As crianças aprendem por observação, adotando padrões similares de evitação, rituais de proteção e sensibilidade a estímulos específicos, mesmo sem experiências diretas próprias. Sugestibilidade aumentada. A exposição contínua a narrativas de abdução, combinada com validação parental, cria uma estrutura interpretativa através da qual experiências ambíguas, como pesadelos ou paralisia do sono, são mais facilmente categorizadas como abduções. Comportamento ritualizado e toque. Entre as manifestações psicológicas da síndrome pós-abdução, o desenvolvimento de rituais comportamentais elaborados e padrões obsessivo-compulsivos representam um aspecto particularmente intrigante e clinicamente significativo. Estes comportamentos emergem como tentativas de recuperar uma sensação de controle e segurança após uma experiência percebida como profundamente violadora e desestabilizadora. O desenvolvimento de rituais para prevenir novas abduções constitui o núcleo deste padrão comportamental. Estes rituais variam enormemente em sua especificidade e complexidade, mas compartilham a função psicológica comum de criar uma ilusão de proteção e previsibilidade em face de uma ameaça percebida como alienígena, literal e figuradamente, ao controle do indivíduo. Tipicamente, estes rituais incorporam elementos derivados diretamente da experiência de abdução relatada ou de crenças culturais sobre proteção contra interferências extraterrestres, comportamentos de evitação temporal. Padrões rígidos de sono e vigília são desenvolvidos baseados na crença de que certos períodos são particularmente vulneráveis a abduções. Muitos indivíduos relatam evitar dormir durante as chamadas horas de alta atividade, tipicamente entre 2 e 4 da manhã, ou desenvolver esquemas complexos de sono fragmentado para evitar períodos prolongados de vulnerabilidade. Alguns chegam a estabelecer sistemas de revezamento com familiares ou amigos para garantir que alguém esteja sempre vigilante durante as horas percebidas como de maior risco. Rituais tecnológicos. Com base na crença de que tecnologia avançada está envolvida nas abduções, muitos indivíduos desenvolvem comportamentos específicos relacionados a dispositivos eletrônicos. Estes podem incluir desligar completamente todos os aparelhos eletrônicos antes de dormir, envolver certos dispositivos em papel alumínio para bloquear sinais,
manter Magnus em locais específicos ou monitorar constantemente medidores de campos eletromagnéticos em busca de flutuações anômalas. Alguns relatam evitar completamente certos tipos de tecnologia que associam particularmente à experiência de abdução. Rituais simbólicos e espirituais. Muitos indivíduos incorporam elementos de proteção simbólica ou espiritual em seus rituais. Estes podem derivar de tradições religiosas estabelecidas, como orações específicas ou objetos consagrados, ou podem ser idiosincráticos, como visualizações de campos de energia protetoras, afirmações mentais repetitivas ou uso de símbolos pessoalmente significativos. A água, em particular, figura preeminentemente em muitos desses rituais, seja através de aspersão em pontos de entrada, ingestão antes de dormir ou posicionamento estratégico de recipientes ao redor da cama. Casos relevantes no Brasil e no mundo. A documentação sistemática de casos de abdução e da síndrome pós-abdução, PAS, revela padrões globalmente notavelmente consistentes, sugerindo ou um fenômeno universal subjacente ou mecanismos psicológicos e culturais compartilhados que transcendem fronteiras geográficas. No Brasil, assim como em outras partes do mundo, encontramos casos emblemáticos que ajudaram a moldar a compreensão local e internacional deste fenômeno enigmático. Entre os casos emblemáticos brasileiros, o de Antônio Vilas Boas permanece como um dos primeiros e mais influentes relatos documentados de abdução no contexto mundial, ocorrido em 1957, antes mesmo do caso Hill, nos Estados Unidos, que geralmente é citado como o primeiro relato moderno de abdução. O caso Vilas Boas apresenta características distintivas que posteriormente se tornaram recorrentes em relatos globais. O jovem fazendeiro do interior de Minas Gerais relatou ter sido levado a bordo de uma nave espacial, onde foi submetido a um exame médico e forçado a ter relações sexuais com uma mulher de aparência humanoide, mas com características alienígenas, um elemento de hibridização, que décadas depois se tornara comum em narrativas de abdução em todo o mundo. Caso Vilas Boas, 1957. O fazendeiro mineiro Antônio Vilas Boas relatou ter sido abduzido em sua propriedade rural, submetido a exames médicos e forçado a um encontro sexual com um ser alienígena feminino. Seu caso apresentou elementos de experiência reprodutiva décadas antes que se tornassem comuns em relatos internacionais. A Noite Oficial dos UFOs, 1986. Episódio em que cerca de 20 objetos não identificados foram detectados simultaneamente por radares militares e comerciais, perseguidos por caças da FAB e observados por centenas de testemunhas em várias cidades brasileiras. Embora não envolva abduções diretas, estabeleceu no Brasil um contexto de credibilidade oficial para fenômenos UFO. Incidente de Varginha, série de eventos em Minas Gerais envolvendo o suposto avistamento e captura de seres não humanos. Embora não seja um caso clássico de abdução, gerou numerosos relatos secundários de experiências de abdução na região nos anos seguintes, muitos apresentando sintomas característicos da PAS. Análise científica, psicologia e psiquiatria. A comunidade científica, particularmente nos campos da psicologia e psiquiatria, tem proposto diversas estruturas teóricas para compreender a síndrome pós-abdução como um fenômeno psicológico, sem necessariamente validar ou refutar a realidade objetiva das experiências relatadas. Estas abordagens buscam explicar os sintomas e experiências consistentes observados em indivíduos que relatam abduções, focando em mecanismos neuropsicológicos, processos cognitivos e fatores socioculturais.
As propostas de explicação neuropsicológica frequentemente se concentram em estados alterados de consciência que podem gerar experiências subjetivamente convincentes, interpretadas como abduções. Fenômenos como paralisia do sono, alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, ocorrentes na transição entre o sono e vigília, e certas formas de atividade. Protocolo de atendimento a abduzidos. O atendimento terapêutico a indivíduos que relatam experiências de abdução e apresentam sintomas da síndrome pós-abdução representa um desafio clínico significativo, exigindo uma abordagem equilibrada que respeite a experiência subjetiva do paciente, enquanto oferece intervenções eficazes para aliviar o sofrimento psicológico. Ao longo das últimas décadas, clínicos que trabalham com esta população desenvolveram protocolos especializados que combinam elementos de abordagens convencionais para trauma com considerações específicas para as características únicas desta síndrome. Entre as terapias recomendadas, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, adaptada para trauma, emerge como uma das abordagens de primeira linha. A TCC para indivíduos com PAS tipicamente inclui componentes de psicoeducação sobre respostas traumáticas, reestruturação cognitiva para abordar crenças disfuncionais relacionadas à experiência, técnicas de manejo de ansiedade e exposição gradual a estímulos evitados. Uma adaptação importante da TCC convencional para esta população específica é o foco em ajudar o paciente a desenvolver uma narrativa coerente e significativa de sua experiência, independentemente de sua realidade objetiva, em vez de desafiar diretamente as crenças sobre a natureza extraterrestre do evento. EMDR. A dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares tem demonstrado eficácia particular com memórias traumáticas fragmentadas características da PAS. Esta abordagem permite o processamento de memórias traumáticas sem a necessidade de articulação verbal detalhada, reduzindo a resistência e evitando o debate sobre a realidade objetiva da experiência. Terapia de grupo. Grupos de apoio estruturados oferecem validação das experiências emocionais e redução do isolamento social. Quando facilitados por profissionais treinados, podem proporcionar normalização dos sintomas e compartilhamento de estratégias de enfrentamento eficazes, evitando o reforço de interpretações potencialmente prejudiciais. Mindfulness e regulação emocional. Técnicas baseadas em atenção plena ajudam a desenvolver tolerância a sensações corporais perturbadoras e pensamentos intrusivos associados à experiência de abdução, reduzindo comportamentos de evitação e promovendo presença no momento atual como alternativa à ruminação sobre o passado ou ansiedade sobre futuras abduções. A busca por cura e alívio dos sintomas. Para além dos protocolos terapêuticos formais, indivíduos que vivenciam a síndrome pós-abdução frequentemente empreendem jornadas pessoais complexas, em busca de alívio para seu sofrimento. Estas trajetórias são tipicamente não lineares, envolvendo múltiplas abordagens simultaneamente ou em sequência, à medida que a pessoa tenta encontrar combinações de estratégias que proporcionem alívio significativo para os seus sintomas específicos e seu contexto de vida particular. As estratégias de enfrentamento, sugeridas por profissionais que trabalham regularmente com esta população, tendem a combinar abordagens convencionais baseadas em evidências com intervenções que abordam aspectos existenciais e espirituais frequentemente centrais na experiência subjetiva dos indivíduos afetados. Esta integração reconhece que, para muitos, a experiência percebida de abdução representa não apenas um trauma psicológico, mas um desafio fundamental à sua compreensão da realidade, identidade e lugar no cosmos. Práticas contemplativas. Meditação, atenção plena e técnicas de respiração profunda são frequentemente recomendadas para reduzir a hiperativação do sistema nervoso autônomo e proporcionar ferramentas para gerenciar flashbacks e ansiedade aguda.
Adaptações específicas para pessoas com PAS podem incluir práticas de enraizamento, que fortalecem a conexão com o corpo físico e o ambiente imediato. Atividade física regular, exercícios que combinam movimento rítmico com atenção sensorial, como yoga, tai chi ou caminhadas na natureza, demonstram particular eficácia no alívio de sintomas relacionados ao trauma. A atividade física ajuda a processar a energia defensiva congelada no corpo durante a experiência traumática e a regular os sistemas de resposta ao estresse. Expressão criativa e narrativa. Escrever sobre a experiência em diários, criar arte visual, música ou outras formas de expressão pode ajudar a organizar memórias fragmentadas e desenvolver narrativas coerentes que integrem a experiência na história de vida mais ampla da pessoa. Estas abordagens oferecem canais de processamento emocional que contornam limitações da expressão puramente verbal. Higiene do sono. Protocolos específicos para melhorar a qualidade do sono são cruciais dado o papel central dos distúrbios do sono na síndrome. Técnicas comportamentais como manter horários consistentes, criar rituais relaxantes para antes de dormir, otimizar o ambiente do quarto e limitar estimulantes são complementadas por intervenções para gerenciar o medo específico de adormecer. Reconexão social gradual. Estratégias cuidadosamente calibradas para reengajamento social, começando com interações previsíveis e limitadas com pessoas de confiança, progredindo gradualmente para contextos sociais mais amplos à medida que a confiança e as habilidades de regulação emocional se desenvolvem. Conexão com a natureza. Tempo regular em ambientes naturais pode proporcionar um senso de pertencimento e conexão mais ampla que contrabalanceia a alienação frequentemente experimentada pelos indivíduos. Para alguns, práticas específicas de aterramento, como caminhar descalço no solo, ajudam a restaurar um senso de segurança e presença. Papel da mídia e da cultura popular. A relação entre a síndrome pós-abdução e as representações midiáticas de contatos extraterrestres constitui um sistema complexo de influências recíprocas que moldam tanto as experiências subjetivas individuais quanto o imaginário coletivo sobre encontros alienígenas. A mídia e a cultura popular não apenas refletem, mas ativamente conformam as narrativas disponíveis através das quais experiências anômalas são interpretadas, criando um ciclo de retroalimentação que evolui continuamente ao longo do tempo. O efeito de filmes, séries e notícias na amplificação dos sintomas representa um fenômeno bem documentado por pesquisadores do campo. Indivíduos que relatam experiências de abdução frequentemente descrevem intensificação significativa de ansiedade, flashbacks e pesadelos após exposição a conteúdo midiático relacionado a extraterrestres, mesmo que este conteúdo seja ficcional. Esta resposta não se limita a representações explícitas de abduções. Elementos visuais ou sonoros específicos, como certos tipos de luzes, sons eletrônicos ou imagens de seres com características semelhantes aos supostamente encontrados, podem funcionar como gatilhos potentes para a revivência traumática. Representações midiáticas. Filmes, séries, livros e notícias criam um repositório de imagens, narrativas e simbolismo relacionado a extraterrestres e abduções que permeia a cultura contemporânea. Estruturas interpretativas. Estas representações fornecem esquemas cognitivos e vocabulário através dos quais experiências anômalas, como paralisia do sono, lacunas de memória ou fenômenos perceptuais incomuns, podem ser compreendidas e articuladas. Experiências subjetivas. Indivíduos que vivenciam fenômenos perceptuais anômalos recorrem a estas estruturas culturalmente disponíveis para dar sentido às suas experiências, frequentemente incorporando inconscientemente elementos específicos das representações midiáticas em suas memórias e relatos. Retroalimentação cultural. Estes relatos individuais são, por sua vez, incorporados em novas representações midiáticas, refinando e elaborando o imaginário coletivo sobre abduções em um ciclo de influência mútua contínuo. Redes de apoio e comunidades online.
Diante do isolamento social frequentemente experimentado por indivíduos que relatam abduções alienígenas, as redes de apoio e comunidades dedicadas a este tema desempenham um papel significativo em suas trajetórias de enfrentamento e busca por compreensão. Estas comunidades, que se expandiram drasticamente com o advento da internet, oferecem espaços onde experiências incomuns podem ser compartilhadas sem o estigma ou ceticismo frequentemente encontrados em contextos sociais convencionais. Fóruns, grupos de encontros e organizações como a MUFON e o GPUSC, no Brasil, representam algumas das principais estruturas formais através das quais indivíduos com experiências de abdução podem se conectar com outros que relatam vivências semelhantes. A MUFON, fundada em 1969 e com representação em diversos países, incluindo o Brasil, mantém uma rede de investigadores treinados que documentam e analisam relatos de encontros extraterrestres, incluindo abduções. O GPUSC, fundado em 1985, tornou-se uma das principais organizações brasileiras dedicadas à investigação de fenômenos ufológicos e ao suporte de indivíduos que relatam contatos com entidades não humanas. Busca por respostas. O indivíduo, após uma... No Oráculo Universal, você encontra audiolivros para resolver problemas reais da sua vida. Quer saber mais? O link está na descrição. Ei, só uma pausa rápida. Se esse conteúdo está te prendendo e você quer receber mais relatos chocantes como esse, clique no botão de curtir agora mesmo. Se inscreva no canal e ative o sino, porque ainda tem muita coisa vindo por aí, e você não vai querer perder nenhuma revelação extraterrestre, hein? Agora sim, vamos continuar com o que importa. A inacessibilidade das memórias. Um dos aspectos mais desafiadores e intrigantes da síndrome pós-abdução é a natureza peculiar das memórias associadas à suposta experiência. Diferentemente de lembranças convencionais, as memórias de abdução frequentemente apresentam características distintivas de fragmentação, inacessibilidade parcial e qualidade fenomenológica alterada que contribuem significativamente para o sofrimento psicológico e a dificuldade de integração da experiência na narrativa autobiográfica coerente do indivíduo. O estranhamento gerado pela sensação de psique alienada constitui um fenômeno relatado consistentemente por indivíduos que vivenciam a síndrome. Esta experiência subjetiva manifesta-se como uma percepção perturbadora de que partes da própria mente foram de alguma forma alteradas, manipuladas ou tornadas inacessíveis por intervenção externa. Muitos descrevem uma sensação de buracos na sua memória que diferem qualitativamente de esquecimentos comuns. Não apenas uma ausência de recordação, mas uma presença percebida de algo ativamente bloqueado ou selado dentro da própria consciência. Fragmentação mnemônica. As memórias de abdução tipicamente não se apresentam como narrativas contínuas e coerentes, mas como fragmentos desconexos de sensações, imagens e impressões emocionais intensas. Estes fragmentos frequentemente emergem em padrões aparentemente aleatórios, desencadeados por estímulos ambientais específicos que podem não ter conexão óbvia com o conteúdo da memória. Esta fragmentação dificulta significativamente a construção de uma compreensão coerente da experiência e seu significado. Dissociação peritraumática. Muitos indivíduos relatam que, durante a suposta experiência de abdução, entraram em estados alterados de consciência caracterizados por desrealização, sensação de que o ambiente é irreal ou distante, e despersonalização, sensação de estar desconectado do próprio self. Essa dissociação peritraumática, bem documentada em outros contextos de trauma extremo, pode comprometer significativamente a codificação inicial da memória e contribuir para sua qualidade fragmentada e inacessível subsequente. Memórias corporais. Um fenômeno distintivo frequentemente relatado é a presença de memórias corporais,
sensações físicas intensas e específicas que ocorrem sem gatilhos ambientais óbvios e são vivenciadas como recordações somáticas da experiência. Estas memórias corporais frequentemente precedem qualquer recordação cognitiva ou visual do evento. Pesquisa e ufologia acadêmica. Embora historicamente marginalizada no ambiente acadêmico convencional, a investigação sistemática de experiências de abdução e da síndrome pós-abdução tem gradualmente emergido como um campo de estudo multidisciplinar com metodologias próprias e contribuições de pesquisadores com formação científica rigorosa. Esta área, por vezes denominada ufologia acadêmica, para distingui-la de abordagens mais especulativas ou sensacionalistas, busca aplicar princípios científicos ao estudo de fenômenos que desafiam categorias explicativas convencionais. Os estudos de campo conduzidos por médicos, psiquiatras e ufólogos com formação científica representam tentativas de documentar e analisar relatos de abdução através de métodos mais rigorosos que os tipicamente empregados em investigações ufológicas amadoras. Estes estudos geralmente incorporam protocolos estruturados de entrevista, instrumentos psicométricos validados, avaliação de evidências físicas quando disponíveis e triangulação de múltiplas fontes de dados para estabelecer consistências e padrões. Entre os pioneiros desta abordagem no Brasil, destacam-se profissionais como o Dr. Max Berezovsky, psiquiatra que documentou dezenas de casos aplicando critérios diagnósticos rigorosos, e o Dr. Roberto Bezikovsky, médico que investigou potenciais correlatos fisiológicos de experiências relatadas. Pesquisa psicológica. Estudos utilizando instrumentos psicométricos padronizados para avaliar perfil de personalidade, sugestionabilidade, propensão à fantasia, histórico de trauma e presença de psicopatologia em indivíduos que relatam abduções buscando identificar padrões distintivos ou fatores preditivos. Pesquisa cognitiva. Experimentos controlados examinando processos de memória, percepção e cognição em populações que relatam experiências de abdução, incluindo estudos sobre falsas memórias, sugestionabilidade hipnótica e processamento de informações ambíguas. Investigação fisiológica. Documentação e análise de evidências físicas relatadas, incluindo marcas corporais não explicáveis, anomalias em exames médicos e respostas fisiológicas mensuráveis durante recordação de experiências de abdução, utilizando técnicas como neuroimagem e medidas psicofisiológicas. Análise comparativa. Estudos transculturais e históricos comparando padrões narrativos em relatos de abdução de diferentes períodos e culturas, buscando elementos consistentes que transcendam influências socioculturais específicas. Perspectivas futuras e onda de novos casos. À medida que avançamos no século XXI, o fenômeno das abduções alienígenas relatadas e da síndrome pós-abdução continua a evoluir tanto em suas manifestações quanto nas abordagens utilizadas para sua compreensão e tratamento. Observadores do campo identificam tendências emergentes que podem significativamente moldar a paisagem futura deste fenômeno complexo e suas implicações psicológicas, sociais e potencialmente científicas. A tendência de aumento nos relatos com a disseminação digital representa um desenvolvimento particularmente significativo nas últimas 2 décadas. A democratização do acesso à informação e a proliferação de plataformas de mídia social criaram um ambiente onde experiências anteriormente mantidas em segredo por medo da estigmatização podem ser compartilhadas com comunidades receptivas globais, frequentemente sob o manto protetor do anonimato. Fóruns online, grupos no Facebook, comunidades no Reddit e canais do YouTube dedicados a experiências de abdução proporcionam não apenas validação social previamente inacessível, mas também funcionam como repositórios coletivos de narrativas que podem influenciar e moldar novas interpretações de experiências ambíguas. 2000 a 2010. Primeiras comunidades online.
Surgimento de fóruns e grupos de discussão especializados que facilitaram a conexão internacional entre indivíduos com experiências similares, inicialmente em formato de texto e com acesso limitado. 2010 a 2020. Explosão de mídias sociais. Proliferação de plataformas como YouTube, Facebook e Reddit criaram espaços onde relatos audiovisuais detalhados podiam ser compartilhados instantaneamente com audiências globais, reduzindo drasticamente barreiras à divulgação de experiências e venenos visuais. 2020 a presente. Integração tecnológica avançada. Desenvolvimento de realidade virtual, aplicativos de rastreamento de experiências anômalas e inteligência artificial para análise de padrões em relatos de abdução estão criando novas formas de documentar, analisar e, potencialmente, simular aspectos de experiências de abdução. Futuro próximo. Perspectivas emergentes. Possível integração de neurociência avançada, genética comportamental e antropologia digital para abordagens multidisciplinares mais sofisticadas, potencial para estudos longitudinais mais robustos facilitados por ferramentas digitais de coleta de dados contínuos. Dilemas éticos e científicos. A investigação, compreensão e tratamento da síndrome pós-abdução colocam pesquisadores, clínicos e instituições diante de dilemas éticos e científicos de considerável complexidade. Estes desafios transcendem questões metodológicas específicas, tocando em fundamentos epistemológicos da ciência contemporânea e princípios éticos centrais que regem interações terapêuticas e investigativas com populações vulneráveis. O desafio de validar experiências subjetivas representa talvez o dilema central e mais fundamental neste campo. A ciência moderna, construída sobre princípios de verificabilidade, replicabilidade e falseabilidade, enfrenta limitações intrínsecas quando confrontada com experiências profundamente subjetivas que resistem à validação externa convencional. Pesquisadores e clínicos navegam constantemente a tensão entre respeitar a realidade fenomenológica dos relatos, o fato incontestável de que os indivíduos vivenciam genuinamente algo extraordinário. Conclusão. A exploração abrangente da síndrome pós-abdução revela um fenômeno de extraordinária complexidade que desafia categorizações simplistas e explicações unidimensionais. Situado na interseção entre psicologia, neurociência, antropologia cultural, estudos religiosos e, potencialmente, fenômenos ainda não completamente compreendidos pela ciência contemporânea, o universo das experiências interpretadas como abduções alienígenas e suas sequelas psicológicas continua a desafiar pesquisadores, clínicos e a sociedade mais ampla. O fenômeno da síndrome pós-abdução como desafio multidisciplinar exemplifica as limitações de abordagens isoladas dentro de disciplinas específicas. Perspectivas puramente psiquiátricas frequentemente falham em capturar a riqueza fenomenológica e significado existencial das experiências relatadas. Interpretações exclusivamente socioculturais não explicam adequadamente consistências transculturais e aspectos físicos documentados. E abordagens estritamente biológicas ou neurológicas não conseguem acomodar a complexidade dos padrões narrativos e os impactos transformadores observados. O fenômeno demanda, por sua própria natureza, uma integração de múltiplas lentes disciplinares em diálogo constante e mutuamente informativo. Experiência humana real. Independentemente das interpretações sobre sua origem, a experiência subjetiva e o sofrimento associado são fenomenologicamente reais e significativos para os indivíduos afetados. Potencial de recuperação. Percentual aproximado de indivíduos que, com suporte apropriado e intervenções adaptadas, conseguem integrar a experiência de forma que não comprometa significativamente seu funcionamento e bem-estar a longo prazo. Crescimento pós-traumático.
proporção de pessoas que, eventualmente, relatam aspectos positivos de transformação pessoal, expansão de consciência ou definição de valores como resultado de processar e integrar suas experiências. A importância do suporte empático e do estudo crítico contínuo emerge como um princípio orientador fundamental para abordar este fenômeno. O suporte empático reconhece a realidade do sofrimento psicológico, a intensidade da experiência subjetiva e a necessidade humana básica de validação e compreensão, independentemente da ontologia última dos eventos relatados. E aí, o que você achou desse relato? Se isso mexeu com a sua cabeça ou te fez refletir sobre o que realmente está acontecendo por aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para continuar acompanhando nossos audiolivros e investigações sobre o fenômeno extraterrestre. Obrigado por ouvir até aqui e lembre-se, o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Até o próximo episódio!